Olá, meu nome é Ney Hermann. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha Cada Vez Mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o pastor e professor de História aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira, que tem mestrado na área. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Opinião. Ora, Ney, é um prazer muito grande estar aqui com você novamente e também estar com todos aqueles que em casa nos assistem. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e o tema de hoje, a Páscoa. Comigo no estúdio, o pastor evangélico e também professor de História aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira. Professor, com certeza o senhor é recordista em participação no programa Opinião, antes disso, no Notícia em Debate, e eu quero agradecer sempre a sua disposição em dividir o seu conhecimento conosco. O senhor é um professor, na verdadeira acepção do termo. O senhor Edson Silva, Luiz Fernando Serri, Tito Fonseca, o polêmico Tito Fonseca, que sempre participou de programas aqui, essas pessoas, elas literalmente colaboram com a comunidade. Recentemente, Carlos Moraes, também professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, sempre com frequência aqui, dividindo seus conhecimentos conosco. Mas principalmente o senhor, que vem mais uma vez conversar comigo aqui sobre um assunto que é importante dentro do mundo inteiro, já que o cristianismo é uma religião com bilhões de praticantes. E eu agradeço o fato de o senhor vir aqui dividir esse conhecimento que o senhor possui tão profundamente sobre o assunto. Olha, Ney, eu acho que você me permite um privilégio muito grande. Nessa vida de professor universitário, a gente tantas vezes fica restrito à sala de aula, a congressos de área, e tem poucas oportunidades, na verdade, de ter uma socialização mais ampla do conhecimento que a gente adquiriu e se preparou para poder repassar. Então, eu acho que o agradecimento deve partir de mim pela oportunidade que nós temos de poder estar conversando com você, com o pessoal de casa e compartilhando um pouco sobre esse momento tão importante que é essa conjuntura da Semana Santa, da Páscoa. Professor, eu acho que a fé, a religião, né, ela é um dos espaços de convívio mais importantes da sociedade, que definiu a história de nações inteiras e de povos inteiros. E aí entra o povo escolhido por Deus, isso de acordo com o Antigo Testamento, justamente em sua libertação. Páscoa no Antigo Testamento significa isso, significa libertação, não é mesmo? O senhor poderia contar a história da Páscoa para o povo judeu, para depois entrarmos na ressignificação com o cristianismo? Claro. Eu vou fazer uma volta um pouco grande, mas sucinta. A história do povo judeu tem nos patriarcas, principalmente em Abraão, que é o primeiro patriarca, o seu momento de construção. A origem remota dos judeus era na Mesopotâmia. Abraão vivia na Ur dos Caldeus, como fala o Antigo Testamento. E de lá ele foi chamado por Deus a deixar a sua terra, os seus parentes, e ir para uma nova terra que Deus lhe havia prometido. Então, olha que esse conceito de terra prometida é ancestral na tradição judaica. Tá? Vem antes, inclusive, da ocupação do que nós chamamos hoje de Israel e Palestina, depois da saída do Egito. E Abraão saiu. Saiu com a sua família, com seus agregados. A família era uma família extensa na época. Ele saiu com seus bens, ele era chefe de um clã, e fez uma trajetória, para a época, bastante longa, indo da Mesopotâmia até a Palestina. Na Palestina ele se estabeleceu, mas daí lá estabelecido ele teve seus filhos, teve Isaac, teve Esaú e Jacó, e mais tarde o filho
de Jacó, chamado Israel, mais tarde ele muda de nome, que é José, ele acaba sendo vendido pelos irmãos a uma caravana de tráfico de escravos e acaba no Egito. E lá no Egito ele vira escravo do mordomo do faraó, que era um cargo importantíssimo, e ele passa por uma série de vicissitudes ao longo da estadia dele lá, e ele consegue interpretar sonhos. Ele interpreta os sonhos do padeiro, do rei, que para nós parecem cargos menores hoje, mas que na época eram cargos de altíssimo escalão, e a sua fama de intérprete de sonhos chega aos ouvidos de Faraó, que passa a ter uns sonhos reincidentes e o chama para interpretá-los. A coisa das vacas magras e das vacas gordas, que era José, e José interpreta como anos de cheia do Nilo, onde a agricultura seria abundante, as vacas gordas, e as vacas magras seriam anos onde o Nilo não subiria e a cultura de aluvião não teria produtividade. E o rei pergunta para José o que fazer, e José diz ao rei. E o rei o nomeia a um cargo equivalente hoje a primeiro-ministro, sabe? Que aí seria um cargo importantíssimo. O José, na verdade, com amplo favoritismo para o José, ele seria o Paulo Guedes do faraó naquela época. Tá? E está ele lá como ordenador das finanças e do planejamento do reino, quando há uma fome, uma seca muito grande na Palestina, e os irmãos dele, os filhos de Jacó, alguns deles vão ao Egito tentar comprar alimentos, e tinham que tratar com ele. E daí ele reconhece os irmãos não o reconhecem, é claro, eles acharam que ele estava morto, e ele acaba vendendo os alimentos, e para forçar a volta dos irmãos, ele esconde uma taça muito preciosa, com pedras e de material nobre, num dos sacos de alimento, e manda, quando eles vão embora, persegui-los. Claro que se descobre a taça, e ele pede daí que o Benjamim, o seu irmão mais novo, fique de refém com eles até que eles tragam o pai para fazer a defesa dos filhos, dizer que os filhos são inocentes, enfim. E daí o clã de Jacó todo se desloca para o Egito para tentar resgatar o filho. Os laços familiares naquela época eram muito mais densos e mais sólidos do que hoje. E passa-se toda uma questão, e José fingiu um tempo, e chegou uma hora e se revelou, né, que era o filho, e foi aquela alegria toda. E ele deu para o clã de Jacó a região de Gósen, ou Gozen, aí a gente não sabe direito a pronúncia até hoje, que é no delta do Nilo, uma das regiões mais férteis do Egito. E lá a família de José se estabeleceu. Como era uma família clânica, ela vai aumentando exponencialmente. Só que daí o José morre, o Jacó morre, e passa um tempo, começa a haver um trabalho de desestabilização daqueles estrangeiros, porque eles eram estrangeiros no Egito. Começa a haver um trabalho de desestabilização, e o faraó da época, alguns dizem que é Ramsés, a gente não tem uma cronologia exata ainda nesse momento, começa a usá-los com um trabalho que não chegava a ser escravo, era trabalho compulsório. Eles podiam plantar a sua terra, ter suas coisas, mas tinham que dar um período de trabalho bastante intenso para as obras do faraó. E aquele trabalho vai se apertando, e as condições de vida dos descendentes de Jacó, dos hebreus, acaba se tornando cada dia mais difícil, e chega num estado de servidão, onde eles perdem a autonomia,
E nessa conjuntura, não satisfeito, o faraó ordena o extermínio dos primogênitos, porque a ideia era que esse povo estava se reproduzindo muito e eles seriam difíceis de lidar daqui a pouco. E aí surge a história de Moisés. Isso faziam 400 anos que Israel estava no Egito já. E a mãe de Moisés o colocou numa cestinha, o soltou no Nilo, ele foi achado por uma princesa, foi criado na corte e já jovem, com 20 e tantos anos, ele vê um guarda egípcio espancar um israelita e mata o guarda e foge. E aí ele vai para a região do Sinai. Chegando lá, ele conhece o chefe do clã de lá, que era o Jetro, se casa com a filha do Jetro e fica lá praticamente 50 anos. Tá? Só que nesses 50 anos, ele acaba conhecendo bem a região do Sinai, isso é importante pelo que vai acontecer depois, e um dia ele tem um encontro com Deus, uma teofania que ocorre na famosa sarça ardente, onde Deus fala com ele através de uma sarça, uma moita de um arbusto que pegava fogo e não se consumia, e Deus o manda de volta para o Egito para libertar o povo. Ele tenta fugir de tudo que é jeito, dá um monte de desculpas, e Deus, cheio de paciência, diz, olha, vai lá que eu vou estar com você e eu vou cuidar de você e tudo. E ele volta. E ele volta e vai ao povo, e mais que ao povo, ele vai a Faraó, que era colega de infância dele, que eles se conheciam, e ele diz, olha, eu vim pedir que você deixe meu povo ir celebrar uma festa religiosa fora do império. O faraó, obviamente, não permite. Naquela altura, o peso da mão de obra hebraica no Egito era muito grande, e começam daí os episódios das pragas do Egito, que terminam com a última praga, que foi o anjo de Deus matando todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que tivessem o umbral, o batente da porta, pincelado, marcado por sangue de carneiro, que ali mostrariam que eram pessoas que eram do povo de Deus, dos hebreus. Nesse processo, e Moisés disse, hoje Deus vai pesar a mão sobre Faraó e sobre todo o reino do Egito, então vocês se aprontem, como se fossem viajar amanhã cedo, peguem pouca coisa, só o que der para levar, vendam o que der para vender, troquem o que der para trocar, e cada família deveria matar um cordeiro, ou grupos de família, nem todas conseguiam matar isso, e esse cordeiro deveria ser preparado com ervas amargas, sálvia, alecrim, tomilho, esse tipo de ervas mais pungentes, né? E deveria ser comido em família, na preparação para a saída do Egito. E realmente à noite Deus mandou seu anjo, ele matou quem tinha que matar, deixou sobreviver quem deveria sobreviver, e no dia seguinte Faraó chama Moisés e manda ele embora com o povo. Essa conjuntura toda é chamada de Pessá em hebraico. Pessá, que a gente traduz por Páscoa, quer dizer libertação, porque foi o dia, essa ceia pascal, essa celebração toda, era o dia mais importante na constituição do antigo Israel, que se daria logo a seguir, porque eles saem dali, atravessam o Mar Vermelho, vão até o Sinai e ficam 70 anos no deserto antes de entrarem na Terra Prometida. Mas a data que inaugura a identidade, não apenas religiosa, mas também cultural, étnica, é essa conjuntura do Pessá, que é a saída do Egito,
a parada no Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos, aquela cena célebre das tábuas da lei, e a entrada na terra que Deus havia prometido para o povo. Então, do ponto de vista judeu, a Páscoa é o feriado nacional, não apenas religioso, mas o feriado identitário mais importante que existe. Professor, eu só gostaria de entender o seguinte: por que o faraó mudou de ideia, foi atrás dos hebreus e acabou sendo coberto pela água? Na saída, eles estavam numa região próxima ao Mar Vermelho, eles vão até próximo ao Mar Vermelho, e o faraó, aconselhado pelos seus conselheiros, ele viu muita perda de poder, e ali era uma região muito tensa, a geopolítica era muito complicada entre a Mesopotâmia, o Egito e a Palestina no meio, a Síria, a Fenícia. Ele viu perda de poder para o Egito, e para resguardar a sua autoridade de faraó, escolhido dos deuses, que era um cargo muito mais religioso do que... O político era derivado do religioso. Ele, para recuperar isso, ele pegou as suas tropas de elite, que já andavam em carroças de combate, em carros de combate, sabe? E ele vai atrás para tentar trazer de volta aquele povo. Daí ocorre o episódio em que Moisés abre o Mar Vermelho, o povo atravessa com os pés enxutos, né? O termo hebraico é muito bonito, é uma travessia feita a pé seco, ou seja, sem molhar os pés. E quando o faraó entra para perseguir os hebreus dentro do Mar Vermelho, o povo acaba de passar e Moisés abaixa os braços e o mar fecha sobre o faraó e as tropas de elite dele, sabe? Agora, a principal motivação, eu acho que ela oscila do pessoal do orgulho ferido à questão dele manter a sua autoridade diante do povo, porque na visão da antiguidade, cada cultura era o Deus que ela adorava. E se ele deixou o povo dos hebreus ir embora, o Deus dos hebreus derrotou todo o panteão, e era um panteão bastante amplo, o do Egito na época. Então, para resguardar a própria estrutura interna da opinião pública do pessoal na época, ele não teve alternativa. Ele teria que ir atrás, senão ele se desmoralizaria e o Egito, enquanto nação, ficaria desmoralizado. Mas Moisés não vê o seu povo entrar na Terra Prometida, ele morre antes disso, né? É verdade, ele morre. Eles saem dali, depois que ocorre isso, eles vão ao Sinai, lá Deus dá a lei e na verdade, Deus constitui uma teocracia em Israel, com leis extremamente complexas, que vão desde restrições alimentares, até normas de construção civil. É muito amplo o espectro da legislação mosaica, né? E no deserto há um permanente estado de tensionamento entre esse povo libertado. As pragas do Egito foram manifestações espetaculares da ação de Deus, né? Esse povo libertado, o tempo inteiro tensionando, dizendo, pô, no Egito a gente era servo, mas tinha comida, tinha água, aqui não tem isso. E daí Moisés intercedia diante de Deus pelo povo, e o povo Deus mandou maná, que era uma secreção de uma planta. Deus mandou codornizes, uma quantidade gigantesca de codornizes para alimentar aquele povo todo, e Deus providenciava água quando era deserto. O deserto Sinai é um dos desertos mais secos da terra, né? E Deus providenciava água. Num desses episódios de água, Deus disse para Moisés apontar o seu cajado para a pedra, que dali minaria água. E Moisés foi além, ele pegou e bateu, né? Deu com o cajado na pedra. Ele foi além do que Deus havia autorizado.
Aí havia também a questão, porque Deus agia de forma que o povo todo ouvia o que ele dizia, né? Era comunicado fielmente ao povo, e aí Deus não podia. Não se esqueça que a antiguidade, isso período antes de Cristo, era regido pela pena de talião, ou seja, para cada crime tem que haver um castigo. Não havia conceitos como clemência, indulgência, absolvição. Tá? E o castigo que Moisés recebeu é que ele andaria com o povo, ensinaria o povo, prepararia o povo, mas Deus deu a ele, inclusive, o privilégio de olhar a terra prometida, mas ele faleceu antes de atravessar o Jordão, que era a passagem do deserto do Sinai para a terra prometida. Pastor, só mais uma dúvida. Por que o povo de Israel ficou vagando no deserto por 70 anos? O que a Escritura conta, era necessário que aqueles que se erguesse uma nova geração, que a primeira geração que saísse do Egito, contaminada pelos costumes, pela língua, alguns casos pela religião mesmo, lembra que teve o caso do bezerro, Arão e o bezerro de ouro lá. Então, Deus, a pena que o povo teve, o termo que a Bíblia usa é recalcitrar, por ficar se rebelando, ficar de picuinha com Deus o tempo inteiro, foi que aquela geração que veio do Egito, ela seria o suporte para uma nova geração, que nasceu no deserto e que entraria na terra prometida, em tese, sem os vícios originais da primeira geração. Então, foi de propósito? Foi intencional, e a Escritura é bem explícita a esse respeito. Porque é um trajeto que se pode fazer em 2 semanas normalmente, né? Isso aí foi Eles ficaram levantado. dando voltas, na verdade, eles ficaram fazendo voltas e voltas, porque havia 2 processos que a gente tem que entender aí. Um é o processo formativo. Era pegar gente que vivia um regime de servidão. Servidão é um pé da escravidão, tá? No Egito, sem autonomia, sem identidade, tá? E dotar essas pessoas de compreensão, em primeiro lugar, e de construção de uma identidade própria. Isso passa pelo conhecimento da lei, pela normatização de um idioma, porque depois de 400 anos no Egito, adivinha que idioma eles falavam? Obviamente egípcio. E daí tinham que aprender o novo idioma do povo, que é o hebraico, né? E tinham que compreender uma nova forma de ser autônoma, livre, mas debaixo de compromisso, o termo exato é aliança do Sinai, viver em aliança com Deus. O que a Bíblia chama de aliança, a gente chamaria, pensando na Idade Média, numa cerimônia de vassalagem feudal, onde o povo se declarava submisso a Deus e Deus assumia o compromisso de cuidar daquele povo como um povo especial. Então, esse era um processo. O outro era, de certa maneira, o castigo pela rebelião do povo, quando Moisés subiu ao Sinai pegar as tábuas da lei, e o povo construiu o bezerro de ouro e começaram a fazer rituais idólatras numa lei que era completamente monoteísta. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Páscoa. Comigo no estúdio está o pastor Evangélico e também professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que deu durante muitos anos aula de História da Religião e também tem mestrado na área, professor Marco Aurélio Pereira. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre a Páscoa do ponto de vista do povo judeu. E por tudo que o senhor explicou, ela não significa apenas a libertação do Egito,
mas também a formação do próprio Estado de Israel e do povo judeu, né? Então existe todo um processo de identidade por trás da Páscoa. Mas para os cristãos não é tão diferente assim, eu imagino, porque até onde eu saiba, a ressurreição de Cristo é o evento fundante da fé cristã. Exatamente. E a ressurreição se dá no domingo da Páscoa judaica. Mas o que aconteceu durante aquela semana final da vida de Jesus, que começa com a famosa entrada dele em Jerusalém, ou seja, o Domingo de Ramos? Olha, o que ocorre é que Jesus, ele, desde que veio, se encarnou, começou o seu ministério, os 3 anos de ministério terreno que ele teve, né? Jesus, de certa forma, abalou as bases do legalismo judaico. Aí tem que dar um pequeno feedback também, né? O Pessah, a saída do Egito, a libertação, ela foi identitária, ela foi, a gente pode dizer, até política, cultural, mas ela foi fundamentalmente espiritual. É com a libertação do Egito que os hebreus tomam a consciência de serem um povo eleito, escolhido por Deus para ser, o profeta fala, luz do Senhor para os gentios, ou farol do Senhor para os gentios, ou seja, para serem o povo que representaria Deus na terra. Com o passar do tempo, isso acabou gerando, mesmo com a trajetória de Israel, do ponto de vista político, não é muito brilhante, mas essa consciência de povo eleito, ela foi gerando, de certa forma, uma sensação de pertença, de exclusividade de povo de Deus, que era, paradoxalmente, porque ele foi eleito para ser luz de Deus por todo o mundo, era uma sensação de exclusão daqueles que não eram judeus. Os judeus, na época de Cristo, chamavam os pagãos, os não-judeus, de goi, de goim, de cachorros, de cães, e era um xingamento muito, muito pesado na época. Então, havia essa questão do exclusivismo judeu. E Cristo, quando vem, toda a sua missão é uma missão que é exatamente ao contrário. É uma missão não de segregação, de exclusão de quem não era judeu, mas de acolher, uma missão de acolhimento de todos os que chegavam a ele. Então ele atendeu judeus, samaritanos, romanos, todas as categorias de pessoas que o procuravam. Ele atendia e dialogava em igualdade de condições, inclusive pessoas pessimamente vistas na sociedade, como era o caso dos publicanos, que eram aqueles funcionários judeus do Império Romano que cobravam o imposto dos judeus para Roma, e eram odiados por todo mundo, evidentemente. Mas, no entanto, Mateus Levi, um publicano, foi chamado por Cristo para ser apóstolo, escreveu, inclusive, o primeiro evangelho, o que mostra que havia uma abertura muito grande na pregação de Cristo. E isso incomodou o establishment religioso, que se confundia com o político na época, e principalmente os fariseus começaram a tramar a morte de Jesus. E ele sabia disso, as tentativas eram grandes, e a cada lugar que ele estava, ele era atencionado pelos líderes religiosos e respondia muito bem a todos eles. E Cristo sabia da sua missão, ele tinha uma presciência do seu Calvário. Tá? E quando ele vai para Jerusalém, aquele momento onde ele entra, onde todos o aclamam quase que como um libertador, como um rei, a imagem é davídica, aí ele parece o rei Davi, que quando liberta e conquista Jerusalém dos jebuseus para ser a cidade onde o templo seria construído mais tarde pelo Salomão. Quando Cristo entra, a situação se tornou insustentável.
era o maior feriado judeu. Jerusalém chegava a decuplicar, por causa da diáspora judaica, depois do exílio, decuplicava a população de Jerusalém. Estava todo mundo em Jerusalém, todos os judeus que moravam na Judéia, que moravam em todos os lugares conhecidos, iam todos para lá, para o Pessá. E Jesus vai, e naquele momento ele faz uma celebração precoce do Pessá, ele celebra com seus discípulos ali, com seus apóstolos, ou seja, seu círculo mais íntimo, né? E ali ele institui o sacramento básico da visão cristã, que é a ceia do Senhor, ou a comunhão. Eu gosto muito do termo comunhão, né, porque ela implica uma coisa relacional, não apenas entre os homens, mas entre os homens e Deus também. E ali, naquele momento da ceia, Jesus revela que seria traído, e Judas sai para traí-lo, e tem toda a história da traição de Judas, das 30 moedas, e depois ele se enforcar. E daí ele sai dali, naturalmente sentindo o peso daquele momento. Nós não podemos esquecer nunca que Cristo, pela fé cristã, ele era completamente humano e, ao mesmo tempo, completamente divino. O que quer dizer que, de vez em quando, devia ter uma certa fricção interna nele entre as coisas humanas e divinas. É onde ele vai para o Getsêmani orar, acompanhado dos 3 discípulos mais próximos. E lá ele tem aquele momento terrível, onde, angustiado, ele se põe diante de Deus, e a angústia era tanta que ele chegou a suar sangue, né? E onde ele fecha essa tensão da conversa com Deus Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta esse cálice, esse tormento de mim, mas a tua vontade se faça. E na saída do horto do Getsêmani, que era um pomar, né, Judas conduziu, naquele gesto horrendo, simbólico, mas horrendo, identificou Jesus para os romanos, dando-lhe um beijo no rosto. E aí Jesus foi preso, passou por um simulacro de julgamento, foi trocado por um homicida, multi-homicida, que era Barrabás, e tem a sua paixão, que normalmente, se a gente entra numa igreja católica, tem nas paredes as estações da paixão de Cristo, cada momento que ele passou nessa via do caminho até o Calvário para ser crucificado. E na sexta-feira do Pessá, né, que era um feriado de uma semana, na sexta-feira do Pessá, ele morre, é crucificado, é morto e é sepultado. E os discípulos entram num grau de abatimento, a vida deles perdeu o rumo, eles tinham posto não apenas a fé, mas a vida nas mãos daquele homem que tinha morrido, aparentemente derrotado. Só que no domingo, quando as mulheres vão ao sepulcro, que tinha que arrumar as coisas das vestes, tal, todo um ritual hebraico, né? Elas vão lá e encontram o túmulo aberto e o sepulcro vazio. E a Escritura narra que um anjo diz: "Espera, o que vocês estão procurando aqui entre os mortos quem está vivo?" Jesus não morreu, ele ressuscitou. E elas voltam correndo e contam. E Jesus ainda por 40 dias, ressurreto, já não mais com os limites de um corpo humano, mas de um corpo que os teólogos chamam de corpo glorificado, porque não estava restrito aos limites da matéria. Ele aparece em vários momentos aos discípulos, e muita gente o vê. Ele come com os discípulos, inclusive, até subir aos céus, naquilo que é conhecido a ascensão de Cristo,
a dogmática cristã diz que ele sobe em corpo aos céus. Quando a igreja se organiza, Ney, esse passa a ser o ato fundante da igreja, a ressurreição de Cristo, no que nós chamamos hoje de domingo de Páscoa. E note que há uma similitude bastante grande, porque o Pessá hebraico libertou os hebreus, os judeus, da opressão do estrangeiro, do faraó, do estado de servidão física que eles viviam. E a Páscoa cristã é o signo da vitória de Cristo sobre a morte, que significa também a libertação do jugo, do domínio do pecado sobre o ser humano. Porque Cristo veio para vencer 3 inimigos, segundo a Escritura: Satanás, o pecado e a morte. E ele venceu os 3. Ele venceu o primeiro no começo da sua missão, quando naqueles 40 dias ele foi tentado por Satanás e pôs Satanás para correr. Ele venceu o pecado, porque mesmo sendo plenamente homem, ele não pecou. E ele venceu a morte porque ressuscitou naquilo que nós chamamos Páscoa. O comércio, hoje em dia, bota muito mais ênfase no Natal. O Natal é uma data muito mais comercial, é importantíssima do ponto de vista da fé. Mas a data que é a data central do cristianismo é o dia em que Cristo vence o último inimigo, a morte. E aí ele pode dizer: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, porque ele venceu aquilo que limita a vida eterna, que seria a morte. Então a Páscoa, assim como para os judeus o Pessá é a data fundante, para os cristãos a Páscoa é a celebração fundante. E é uma pena que a gente, às vezes, deixe de lado esse simbólico espiritual e de fé tão relevante que é a vitória de Cristo sobre a morte e contanto, a possibilidade de vida eterna, e nós nos apeguemos a outras datas que têm um valor de importância, de relevância. O Natal, eu acho que é o principal caso, mas que são datas que hoje têm muito pouco a ver com a história de fé. E sim, são datas que trabalham na lógica do comércio, do mercado, né? Pastor, eu quero aqui recapitular um filme que gerou muita polêmica. Chamaram o diretor de antissemita depois que ele lançou o filme, o que sinceramente eu achei um absurdo, que é A Paixão de Mel Gibson. Nossa, antissemita? Chegaram a dizer isso de Mel Gibson na época. Né? Logicamente, alguns judeus. Né? Chegaram a dizer isso de Mel Gibson. E Mel Gibson simplesmente tentou retratar, pelo menos foi o que eu pude entender com base nos evangelhos, o sofrimento físico de Cristo durante a paixão. Né? O processo de crucificação era cruel daquele jeito mesmo? Era. E ele fere demais a nossa sensibilidade contemporânea. Eu não sei você, eu saí nauseado do cinema. É um filme... Mas o senhor assistiu também? Assisti. Mais de uma vez, eu já dei palestra sobre o filme, inclusive. Tem uma das cenas mais importantes do ponto de vista da percepção artística da missão de Cristo, que é o momento onde Cristo diz: está consumado, e morre na cruz. Aparece o diabo, que é um ser andrógeno, e o diabo dá uma risada, e aquela risada se transforma quase que imediatamente num grito de pavor, e ele desaparece, porque o diabo achou que Jesus morrendo ele tinha vencido, e ele viu que, na verdade, a derrota dele se consumou com a morte de Cristo. Mas toda aquela coisa, aqueles chicotes com metal, com ossos na ponta, tudo aquilo era corriqueiro. A preservação do corpo não era uma coisa muito comum na antiguidade, porque todo o castigo da antiguidade não havia coisa pedagógica. Hoje uma condenação deveria ser para a pessoa sair da sociedade e ir para uma instituição penal e se reeducar. Nós sabemos aqui no Brasil, pelo menos, não funciona assim.
Mas na época não, as condenações tinham uma outra característica. O indivíduo era exemplo, era a condenação exemplar. Ou seja, ele tinha que sentir o peso da mão do Estado sobre ele, para que os outros que estavam vendo o sofrimento dele não se atrevessem a incorrer no crime que era atribuído a ele. E esse castigo vai, na prática, desde sempre, da antiguidade, até, acho que nós podemos dizer, até a Revolução Francesa, quando começa a ter uma nova visão de como trabalhar a questão da punição, que não passe pela destruição exemplar do corpo. Foucault tem um livro muito interessante sobre isso, o Paul River, que matou a mãe, as irmãs e tal, e que é onde ele narra o espetáculo de um homicida de família, um matricida, que teve seus membros amarrados, cada membro em um cavalo, e ele foi desmembrado ao vivo, no meio da praça, sobre aplausos da multidão. Então, essa coisa punitiva, ela foi muito dura em Cristo. Daí entra a nossa questão de ele não ter pecado, dele não ter merecimento, mas não era diferente do que normalmente acontecia. Não houve uma crueldade excepcionalmente, quantitativamente intensa com Jesus. A punição do corpo era recorrente porque era a forma do castigo ser exemplar. Aliás, o termo castigo exemplar vem justamente daí, porque o castigo tem que ser exemplo que desanime os outros. E aí entra uma coisinha rápida, Ney, das contradições que às vezes a falta de diálogo leva. Logo depois da morte de Cristo, depois teve o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a expansão da igreja, e começou a fase do martírio. Lembra? Os cristãos jogados aos leões, tal, que foi um momento, talvez em nível de crueldade, até mais intenso que o próprio martírio de Cristo. Lembra que Estevão, o primeiro mártir, morreu apedrejado. Eu não sei se eu pudesse escolher qual morte eu escolheria, crucificado ou lapidado, ou seja, pedras grandes, o cara sendo apedrejado até morrer. Só que havia um equívoco aí. Os cristãos morriam pela fé e os romanos matavam pela política, porque os cristãos, assumindo o senhorio pleno de Cristo, se recusavam a jurar a lealdade a César. E César era considerado Deus, não porque César fosse divino, mas porque a divindade de César era a divindade da plenipotencialidade, ou seja, ele tinha todo o poder nas mãos dele. Tá? Então ele era considerado um Deus, ele matava e mandava matar e morriam. E às vezes a falta de compreensão das coisas levou centenas de milhares de cristãos à morte por crerem que estariam negando a Deus se reconhecessem a autoridade suprema do império. E os romanos matavam porque eles eram subversivos, né? Quem não reconhece a autoridade do governante é um subversivo. Uhum. Ele é alguém que subverte a ordem instituída. Porque Roma, por incrível que pareça, era de uma tolerância excepcional em relação às religiões dos povos que conquistavam. O problema se deu com os judeus e depois com os cristãos. Aliás, na mesma linha, né? Porque Roma era conhecida como a cidade dos 1000 templos. A cada cultura, a cada nação que Roma conquistava, primeiro ato dela era erigir um templo para o Deus daquela nação em Roma. O panteão de Roma era aberto. Tá? Tanto que a deusa das legiões era egípcia. E assim vai, né? O deus das legiões era egípcia, Mitra, né? Não era egípcio, era da região da Pérsia, desculpa. O mitraísmo é da região da Pérsia. E assim vai, entre as mulheres havia deusas gregas, deusas do Oriente.
Roma era muito tolerante, ela só não transigia em um ponto. Era necessário que se reconhecesse a soberania de Roma na figura de César, politicamente divinizado. Uhum. E isso nem judeus nem cristãos aceitavam. Não, nem judeus nem cristãos aceitaram. Daí a punição e a perseguição foi natural, digamos assim, para o contexto da época. Houve a destruição do templo, houve a destruição de Jerusalém, a segunda diáspora judaica, e 3 séculos de martírio, aonde, num espaço de 30 anos, é um troço muito maluco, a última grande perseguição foi 30 anos antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. E realmente esse processo foi muito curioso. É. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Páscoa. Comigo no estúdio está o pastor evangélico e professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com mestrado na área, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui, mais uma vez, e eu gostaria que o senhor terminasse o programa dizendo qual o significado da Páscoa nos dias de hoje, por que ela é tão importante? Olha, há vários motivos, Ney. Eu acho que a Páscoa ela é extremamente importante num primeiro momento pela questão da comunhão. Para os cristãos, a celebração da ceia do Senhor, ela é sempre um ato que remete ao conceito de que nós não somos mônadas, nós não somos indivíduos isolados, nós não somos nem ilhas separadas por um mar qualquer, muito menos arquipélagos, por mais próximos que tenham. Nós somos continente. Nós somos ligados umbilicalmente entre nós e com Deus pela celebração da ceia do Senhor. Para os cristãos, isso deveria ser a pedra de toque de toda a arquitetura, toda a construção do edifício da fé. Nós não teremos, como cristãos, nenhum sentido na vida se nós não nos esquecermos de que nós não estamos sós, que Deus está conosco e que o próximo está conosco também. Quando perguntam a Cristo qual era o maior mandamento, e ele diz, diga aí, o mestre da lei que perguntou, respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e todo o teu entendimento. E Jesus disse, mas há um outro semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que a Páscoa é a celebração plena do amar ao próximo como a ti mesmo, feita por um Deus que amou essa humanidade tão pecadora, de uma maneira que foi além do amor a si mesmo. O conceito de amor revelado no sacrifício de Cristo, amor ágape, no grego, que era a língua corrente da época, é aquele amor que ama sem esperar retribuição. O significado da Páscoa é a celebração da possibilidade desse amor, não só por Deus, mas entre cada um de nós nas relações que nós estabelecemos no nosso cotidiano. Nós vivemos uma sociedade que faz mercadoria de tudo, inclusive dos sentimentos, inclusive dos afetos. E o sacrifício de Cristo e a sua vitória sobre a morte são o maior testemunho de que é possível você ter amor, além da expectativa de receber algo em troca. Se eu tivesse que traduzir a Páscoa em um sentido determinante, eu diria que ela é o momento da comunhão. A comunhão com aquele que venceu a morte por amor a nós e que isso nos gera uma imposição de amarmos como ele nos amou, ou seja, amarmos de uma forma que não seja medida pela reciprocidade que eu vou levar, mas porque o ato de amar em si é completo nele. Professor, novamente, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora.
Poucos conhecem Marco Aurélio Pereira como eu tenho, ou tive, melhor dizendo, ao longo da minha vida, a oportunidade de conhecer, principalmente nesses últimos anos. Trata-se de um dos melhores seres humanos que eu já conheci em toda a minha vida. Um dos mais cultos, sábios e bondosos. Alguém que sempre pensa no próximo antes dele mesmo. E por isso merece todo o meu respeito e por isso senta constantemente aqui nessa cadeira, conversando comigo e conversando com todos que estão acompanhando este programa e que às vezes também assistem pela internet. Marco Aurélio Pereira, muito obrigado em primeiro lugar pela sua bondade comigo e com todos os outros. Em segundo, obrigado novamente, como eu já agradeci no começo do programa, por dividir seus conhecimentos. Olha, Ney, quem tem que agradecer a tudo sou eu. O privilégio que você me dá de estar aqui, ele é inquantificável, não posso quantificar, e fica também a certeza que você é um dos melhores seres humanos que eu já conheci. Que bom que nós temos esse afeto recíproco entre nós, e quem dera todos tivéssemos esses afetos em vez de sermos tão desafetos como temos sido ultimamente. E o programa Opinião vai ficando por aqui. Um grande abraço a você que estava nos acompanhando até agora. Voltamos na semana que vem. Feliz Páscoa!